Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a competência dos notários e dos tabeliães, né, que são sinônimos. É só um começo, nós vamos encerrar esse assunto na aula que vem, porque é um tema um pouquinho grande. Nós sabemos que as atividades cartorárias são exercidas por notários e oficiais de registro. A competência, que é a competência exclusiva dos notários, está lá no artigo 6º, que é o que nós vamos passar a explicar agora para vocês. Vocês entram no artigo 6º e lá está escrito primeiramente que compete aos notários dar forma jurídica à vontade das partes. O que significa dar forma jurídica à vontade das partes? Essa expressão, pessoal, quer dizer que o notário se assemelha muito a um advogado, né? A atividade dele é bastante jurídica, né? Por isso a sua necessária formação jurídica. Então, ele pega as partes, vê qual que é a intenção das partes, o que as partes pretendem, é uma compra e venda, é uma doação, é uma ata notarial, o que as partes precisam, e eles elaboram um documento que seja válido e eficaz, ou seja, ele elabora um documento que está na forma da lei. Então, é pegar aquela vontade das partes e transformar num documento que tenha respaldo legal, que as partes não vão ter dor de cabeça no futuro. Então, essa é a primeira atividade dele. Esse documento normalmente são as escrituras públicas, né? Então, esses documentos deles normalmente têm um caráter público e são as escrituras que nós tanto falamos. Segunda competência, artigo 6º, inciso 2º. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade. Então, muito parecido com o primeiro inciso, os notários, né, assessoram as partes, buscam alternativas, o que vocês precisam, né? Existe uma forma mais barata, existe uma outra forma, será que dessa forma que as partes querem não é possível? Mas existe uma forma alternativa que a lei daria respaldo? Então, mais uma vez eu digo para vocês, a atividade aqui dos notários é de uma assessoria jurídica, tal qual um advogado faria. Então, é analisar, né, o que as partes pretendem para fazer um ato que seja existente, válido e eficaz. Perfeito? Lembrando sempre que, pela autonomia dos notários e registradores, eles não são obrigados a fazer nada que entendam que não está de acordo com o direito. Eu diria até mais, não é que não estão obrigados, eles estão proibidos de fazer. Como a intenção é realmente dar uma assessoria às partes, ajudá-las a fazer um documento que tenha respaldo legal, tudo aquilo que um tabelião entender que não é adequado, que está fora das normas do direito, ele não vai fazer. Perfeito? Então, isso aqui está no nosso inciso 2º. Existe uma frase popular, inclusive, que demonstra muito essa atividade dos notários. Isso pode, dessa forma não pode. O que pode, o que não pode, que forma que eu preciso usar, o que eu não posso usar. Olha, quer fazer uma compra e venda de imóvel, né? Quer vender o imóvel? Quando é que pode, quando é que não pode? Precisa da assinatura da esposa, precisa da assinatura dos outros filhos, né? Então, o que pode, o que não pode? Que forma? Quer vender o imóvel? Pode ser por escritura pública, quando é que não precisa? Então, essa é a atividade de assessoria jurídica que os tabeliães fazem. E o terceiro aqui é autenticar fatos. É dar uma certeza, principalmente para fins de prova, né, processual, de que alguns fatos aconteceram e assim, numa linguagem popular, e que o tabelião assina embaixo que realmente aconteceram. Essa autenticação de fatos não se confunde, né, com aquela autenticação de cópias, embora isso seja também atividade dos notários, mas não é esse exclusivamente o tópico que está aqui no artigo 6º. O artigo 6º
está falando que o tabelião, ao presenciar, ao ver um fato, ele pode traduzir isso num documento que tem presunção de veracidade. Perfeito? Então, é o que a gente muitas vezes fala das atas notariais, por exemplo, né? Então, o tabelião teve a presença, olha, eu sei que isso aconteceu, o tabelião está lá, né? Vendo um celular de alguém, uma conversa de alguém, ele está vendo, ele tem certeza que aquilo aconteceu, ele lavra aquilo, ele relata aquilo num documento e aquele documento tem presunção legal de veracidade. Aquele documento tem a força probante de um documento público, tem natureza. E essa natureza de documento público, ela é dada lá pelo Código de Processo Civil, no artigo 405, que vocês estão vendo aí. Então, o documento público faz prova não só, né, da sua formação, mas também dos fatos que ali estão declarados. Então, o que o tabelião declarar, aquilo tem presunção legal, relativa, lógico, mas tem presunção legal de veracidade. Então, para alguém derrubar um fato declarado por um tabelião, ele precisa ter robustas provas em sentido contrário. Então, principal exemplo disso, como eu já adiantei, são as atas notariais que estão lá no artigo 384, eu esqueci de colocar aqui, mas do Código de Processo Civil, certo? Então, por exemplo, as pessoas querem fazer provas de uma conversa de WhatsApp. Essa conversa pode ser apagada a qualquer momento. Então, o que o interessado faz? Leva isso na presença de um tabelião. O tabelião abre aquela conversa, vê que realmente a conversa ocorreu e ele certifica tudo que foi descrito, certo? A conversa na sua integridade. Ele certifica as pessoas que fazem parte da conversa ou até de um grupo e ele autentica ao final dizendo que ele dá a garantia de que aquilo é verdadeiro. Perfeito? Então, é um instrumento de prova riquíssimo e pouco utilizado pelos advogados. A gente vê reportagens constantes dizendo que as atas notariais elas são subempregadas, né? Elas têm uma aplicação muito maior, muito mais importante do que os advogados costumam aplicar. Tá bom? Então, é outra competência dos tabeliães. Se você pegar o artigo 7º aqui, isso aqui tem um detalhe importante. Lá está escrito, aos tabeliães compete com exclusividade. Esse com exclusividade aqui é perigoso. Com exclusividade, lavrar a escritura pública, procuração pública, testamento público, aprovar o testamento cerrado, né? Eu não vou, pela limitação do nosso tempo aqui, eu não tenho como explicar para vocês o que são os testamentos, mas vocês vão estudar dentro de sucessões. Lavrar as atas notariais, que a gente acabou de falar. Reconhecer firma, reconhecer assinatura. Todo mundo sabe o que isso significa. Quando a gente faz o reconhecimento de firma, pode ser por semelhança ou pode ser por verdadeira, também chamada de por autenticidade. A diferença de uma e outra é que a semelhança, quem assinou não está no cartório. E por verdadeira, quem assinou na presença do tabelião. O tabelião atesta que é verdadeiro porque ele viu a pessoa assinar. Eu, particularmente, né, pensando aqui rapidamente, eu só vejo esse reconhecimento de firma por autenticidade quando a gente vai vender automóveis. Aí é obrigado esse tipo de reconhecimento. Mas agora, pensando rapidamente, eu não estou lembrado de outro exemplo, não. Tá certo? Então, reconhecer firmas. Esse reconhecimento de firmas, pessoal, dizem que está com os dias contados por causa das assinaturas digitais. E autenticar as cópias. Aqui sim é tirar uma cópia e autenticar que ela é igual à original. Quando a gente tem essa exclusividade aqui, eu disse que ela é perigosa, por quê? Porque não é tão exclusiva assim, tá certo? Tem dois detalhes que eu queria comentar já para encerrar a nossa aula. Primeiro, existe um artigo, artigo 52, na própria Lei dos Notários, a Lei 8.935, que fala que quando essa lei surgiu, ou seja, em 1994, se cartórios de notas já faziam esses serviços dos tabeliães, eles podem continuar fazendo.
Então, se você encontrar um cartório de notas, por exemplo, que faça escritura pública, fala assim, nossa, mas o Roberto me ensinou errado. Não. A primeira opção disso é que esse cartório já tinha essa autorização legal antes de 1994, antes de surgir a nossa lei aqui. Então, cartórios de nota, cartório de registro civil, que faziam escritura, testamento, reconhecia firma, autenticar cópias, atas notariais também, só que atas notariais não é citado aqui no nosso artigo, porque na época, né, em 94, a gente não falava em ata notarial, pelo menos não usava essa expressão com frequência. Mas atas notariais também estão incluídas aqui. Então, se cartórios de registro civil já praticavam atos notariais antes da entrada em vigor dessa lei, em regra, podem continuar fazendo. E a segunda exceção, se a lei estadual autorizar. Se o Código de Normas de um Estado autorizar o cartório de registro civil a fazer atos notariais, ele está legalizado para isso. Então, em Minas Gerais, né, especificamente, que é onde nós estamos gravando essa aula, inclusive, existe o artigo 170, que autoriza o Estado a delegar aos cartórios de registro civil a competência exclusiva que vocês estão vendo aqui, que seria dos tabeliães. Perfeito? Então, nem sempre existe essa exclusividade mesmo, não. Depende de ter ou ser um cartório que já tinha essa competência antes de 94, ou ser um cartório posterior, mas que o Estado deu a esse cartório a competência desses atos notariais. Perfeito? Então, podemos encontrar sim cartórios de registro civil praticando atos que seriam exclusivos de tabelionatos. Perfeito, então, tem mais coisa para a gente falar da competência desses notários, mas aí pela limitação de tempo, né, para não cansar os senhores, nós vamos deixar para a próxima semana. Combinado? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero de coração que estejam gostando das aulas. Grande abraço.